Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão do vosso amor purificai-me, lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. O responsório de hoje está no Salmo 50. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Cor litúrgica roxo, hoje, na reflexão do dia 24 de fevereiro de 2023, sexta-feira depois das cinzas. Tivemos então a quarta-feira de jejum, abstinência, e hoje também sexta-feira, que a igreja nos recomenda jejum e abstinência. Santo do dia, São Sérgio, ele que pagou com a sua vida o combate à heresia, à idolatria. Entre terceiro e quarto século, nós temos aí, se destacando pela fé, São Sérgio, que em meio às perseguições romanas, quando foram presos vários cristãos e colocados no templo pagão para que adorassem o templo pagão, São Sérgio surge em meio a essa situação e proclama ali o verdadeiro Senhor, testemunha Jesus Cristo e até pede pela conversão daqueles que estavam perseguindo. Imediatamente, então, ele foi decapitado. Coragem. Senhor, é isso que eu preciso diante de tantas meias-verdades e até mesmo diante de mentiras. Dai-me a graça de me levantar com o que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável e de boa fama. Amém. São Sérgio, rogai por nós. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E hoje a liturgia nos convida ao jejum. Então, o próprio Senhor vem nos explicar a natureza do jejum. Na primeira leitura em Isaías 58, de 1 a 9, também o Senhor explica ao povo de Deus, o povo hebreu, a natureza do jejum. Assim fala a palavra. Assim fala o Senhor Deus. Grita forte sem cessar, levanta a voz como trombeta e denuncia os crimes do meu povo e os pecados da casa de Jacó. Eles buscam-me cada dia e desejam conhecer os meus propósitos, como gente que pratica justiça e não abandonou a lei de Deus. Ou seja, aqui Deus está falando para Isaías, eles na verdade estão fingindo, eles estão diante de mim como se fazendo de conta, né? Como gente que pratica justiça e não abandonou a lei de Deus. Exigem de mim julgamentos justos e querem estar na proximidade de Deus. Por que? Aí eles questionam a Deus, né? Por que não te regozijastes quando jejuávamos e ignorastes quando nos humilhávamos? É porque, resposta de Deus, no dia do vosso jejum, tratais de negócio e oprimis os vossos empregados. É porque, ao mesmo tempo que jejuais, fazeis litígios e brigas e agressões impiedosas. Então, está uma explicação do Senhor que está dando ao profeta, e o profeta está traduzindo para todo o povo hebreu, porque vossos jejuns não são honestos. Você não está fazendo um jejum honesto. O que adianta estar em jejum e praticar litígios, brigas, agressões, transgressões, impiedade? E continua. Não façais jejum com esse espírito, se quereis que o vosso pedido seja ouvido no céu. Acaso é esse jejum que aprecio o dia em que uma pessoa se mortifica? Trata-se talvez de curvar a cabeça com um junco e deitar-se no saco sobre cinzas? Acaso chama isso jejum, o dia grato ao Senhor? Então, o próprio Deus está explicando, fazendo aqui, entre aspas, uma catequese, né, explicando a natureza do jejum. Acaso o jejum que prefiro não é outro? Por exemplo, quebrar as cadeias das injustiças, desligar as amarras do jugo, tornar livres os que estão detidos, oprimidos, enfim, romper com todo tipo de sujeição? Não é repartir o pão com o faminto, acolher um pobre, um peregrino?
Quando encontrares o nu, cobre-o, e não despreze a tua carne. Então brilhará a tua luz como a aurora, e tua saúde há de recuperar-se mais depressa. À frente caminharás tua justiça e a tua glória no Senhor, e o Senhor te seguirá. Então invocarás o Senhor, e ele te atenderá. Pedirás socorro, e ele dirá: eis-me aqui. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Acredito que Isaías 58 é a maior catequese sobre jejum, porque fala exatamente que tipo de jejum o Senhor deseja, sem desprezar a natureza verdadeira do jejum, abster-se, né, de um determinado prazer, o que quer que seja, para aproximar-se mais do Senhor. A oração no tempo de jejum ela é mais forte, né? Você tem mais concentração naquilo que você pede, mas o Senhor nos alerta que não é o jejum fome pela fome. Acaso é este o jejum que aprecio? E que adianta? Quantos e quantos países estão nesse momento agora com seu povo passando fome? Isso não quer dizer que seu povo está mais santo. Não, estão passando fome. Então o jejum de abstinência pela abstinência não significa muito, mas quando essa abstinência ela traz o fruto da oração espiritual, elevação espiritual, e, acima de tudo, o desejo da prática de boas obras. É esse o jejum que o Senhor aprecia. Evangelho está em Mateus capítulo 9, de 14 a 15. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus. Os discípulos de João Batista aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhe Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles jejuarão. É o que aconteceu. Jesus, então, depois de perseguido, morto, sepultado, agora vive no nosso meio pelo Espírito Santo. Mas chegará um dia da volta do Senhor Jesus, quando o Senhor Jesus voltar em glória para restaurar toda a igreja. Então, nesse meio tempo, entre a ressurreição do Senhor e a segunda vinda do Senhor Jesus, o noivo nos foi tirado. Fisicamente nos foi tirado. Esse é um tempo de jejum. Disso que o Senhor Jesus está falando. Agora, mesmo quando ele voltar em glória, não há necessidade, não haverá mais necessidade do jejum, né? Porque nós estaremos diante do Senhor, o Todo-Poderoso que nos criou. Então, está aqui a explicação do Evangelho de hoje. E, acima de tudo, na pergunta que faz os discípulos de João Batista, e quando ele se aproxima de Jesus e faz: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os seus discípulos não? Então, essa pergunta dos discípulos de João Batista nos traz uma realidade legalista, de cumprir lei pelo cumprimento da lei. E isso também não acrescenta muito, assim como um jejum sem um propósito espiritual acrescido. Isso aí, Pelágio, no século IV, entre o século III e o século IV, também falava isso, que não era necessário a ação da graça divina para a salvação. O homem podia salvar-se por si mesmo. Então desprezava todas as práticas recomendadas pela igreja, pelo evangelho, com relação ao jejum também, porque o homem era capaz de salvar a si mesmo. Então, a pergunta dos discípulos de João Batista nos reporta essas duas situações. Né? Por que, então, que os fariseus jejuam? E por que nós somos obrigados a jejuar se seus discípulos não jejuam? Então, que possamos sair dessa limitação do jejum, tipo obrigatoriedade, e que possamos assumir na nossa vida, com a igreja em Cristo Jesus, uma dimensão maior espiritual, transformadora, que possa causar em nós a prática do jejum e da oração. Amém.
Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se Ai de Mim, Se Não Evangelizar. Todos os dias, através do programa Reflexão do Dia, após analisar o santo do dia, primeira leitura, segunda leitura, o Santo Evangelho, queremos o Salmo responsorial, queremos traduzir aquilo que o Senhor deseja para nós através da leitura diária. E hoje Ele vem nos pedir para fazermos uma reflexão sobre a nossa capacidade de jejuar, de orar e de compreender o que o Senhor quer nos passar nesse tempo de Quaresma, que possamos transformar este momento num grande ato de conversão pessoal e também num grande ato contagiante, da graça do Senhor para as pessoas que nos cercam. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.